Oi pessoal, a gente vai começar aqui com a nossa primeira aula de Excel e nessa primeira aula a gente vai falar sobre elementos de janela. É muito importante que qualquer programa que você utilize, seja o Excel, seja o Word, seja o PowerPoint, seja o Photoshop, seja o Adobe Premiere, que você conheça o nome dos elementos da janela que você está trabalhando. Tá? Então aqui eu vou mostrando aqui com a seta do mouse cada um deles e no final do vídeo eu vou colocar uma imagem que não fui eu que editei essa imagem, é do professor Rodrigo Ribeiro. Eu baixei essa imagem do Google, então de vez em quando ali eu pego alguns materiais de outros professores, mas eu nunca deixo de mencionar o nome do autor daquela imagem ou daquele arquivo, enfim, legal? No final do vídeo então vai ter uma imagem ali, aí se você quiser você pode printar essa imagem, cola aí no seu computador para que você tenha aí o nome dos elementos de janela. Talvez alguns nomes aqui eu fale até um pouco diferente dessa imagem que vai ter no final do vídeo, mas é muito importante que você fique atento a esses elementos e ao nome de cada um. Legal? Então vamos lá. É, de cima para baixo, a primeira barra que nós temos aqui, a minha ela está vermelha aqui porque o meu Office precisa ser atualizado, mas essa primeira barra aqui ela é a barra de título. Por que tem esse nome barra de título? Porque nessa barra aqui você vai ver o título, o nome do arquivo que você está trabalhando e do programa que está aberto. No caso do Excel, está aqui, ó, pasta 1, porque o nome dos arquivos do Excel se chamam pastas de trabalho. Se você abrir o Word, por exemplo, vai estar documento 1. Se você abrir o seu PowerPoint, vai estar apresentação 1. Tá? Porque o Word trabalha com documentos, o Excel pastas de trabalho e o PowerPoint apresentações. Como eu ainda não dei um nome para esse meu arquivo, né, é a primeira vez que eu estou abrindo o Excel, então aqui o nome, ó, pasta de trabalho. Legal? E do lado direito aqui o nome do programa que está aberto. Indo para a direita são aqueles botões padrões de toda a janela do Windows, que são aqui os botões minimizar, aqui eu tenho o restaurar e o botão fechar. Legal? Tenho uma interrogação aqui que é o botão ajuda. Depois a gente vai ter uma aula, um vídeo falando sobre ajuda do Office, né? Aqui a gente está falando de Excel, mas sempre quando você tiver uma dúvida, você tem ali também recursos no próprio aplicativo. Descendo aqui você tem as versões anteriores do Excel chamam aqui de barra de menus. E logo abaixo você tem a barra de ferramentas. As mais atuais aqui são a faixa de opções. Faixa de opções. Por que esse nome? Porque aqui você vai encontrar várias opções ou várias ferramentas que vão te auxiliar durante o seu trabalho aqui no Microsoft Excel. A gente tem aqui então o menu arquivo, o menu página inicial, o menu inserir, o menu layout da página e assim por diante. Logo abaixo você tem as ferramentas ou as opções. Tá? Então aqui eu posso chamar aqui de faixa de opções, mas você pode também chamar de ferramentas. E aí você tem diversos botões que cada opção aqui a gente consegue ver que nas faixas eles se dividem também em categorias. Ó. Eu tenho aqui ó, a categoria área de transferência, a categoria fonte, a categoria alinhamento, a categoria número, estilo, células e edição. Eu estou aqui na página inicial. Se eu clicar nesse menu inserir, ó, eu tenho outros botões, outras categorias e outras opções, ó, tabelas, ilustrações, suplementos e assim por diante. Legal? Então, a faixa de opções. Logo abaixo, se eu parar o mouse aqui, ó, eu tenho uma caixa de nome. Caixa de nome é muito útil. Depois a gente vai ter uma aula falando sobre como navegar no Excel. Mas a caixa de nome ela mostra o endereço da célula que você se encontra. Então, o que é célula? Células são esses retângulos aqui. Ó. Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. Aqui eu aumento aqui a visualização da minha planilha. Então, ó, aqui ele mostra para mim que eu estou em A1. Se eu der um clique aqui ó, no meio, eu estou em G5, na coluna G, linha 5.
Então a caixa de nome ela mostra o endereço que eu estou. Quando eu dou um clique, ele mostra o endereço da célula que está pronta para receber informação. Se eu digitar alguma informação aqui, vai entrar nessa célula. Então a caixa de nome ela mostra o endereço da célula ativa. Aqui agora eu estou em I4. Se eu quiser voltar para o A1, eu posso dar um clique aqui, ó. Como a gente vai ter uma aula sobre navegação em planilha, então eu não vou dar spoiler aqui agora. Legal? Mas essa é a caixa de nome que ela é muito útil durante o seu trabalho no Excel. Vindo para a direita aqui da caixa de nome, você tem a barra de fórmulas. Se não, uma das barras mais importantes no Microsoft Excel, a barra de fórmulas é nela que você vai aprender a analisar planilhas. Você vai clicar em uma célula e quando você clica nela, a barra de fórmulas ela vai te mostrar o conteúdo dessa célula, né? Se nela foi feita uma fórmula, foi feita uma função, né? Quem construiu aquela fórmula, quem construiu aquela função, qual foi a sintaxe, qual foi a equação, qual foi a linha de raciocínio que ele seguiu. Então a barra de fórmulas ela vai ser muito útil no seu trabalho no Microsoft Excel. Legal? Então eu vou voltar aqui para a célula A1. Então, ó, caixa de nome, barra de fórmulas. Como eu disse, né, cada retângulo desse se chama célula. O que é uma célula? É o cruzamento de uma coluna com uma linha. As colunas são representadas pelas letras do alfabeto. Então aqui você tem, ó, o que nós chamamos de cabeçalho de coluna. E à esquerda aqui você tem o cabeçalho de linha. Cabeçalho de coluna e cabeçalho de linha. A minha versão aqui do meu Excel é o Excel 2013, tá? A gente vai ter uma aula depois falando sobre a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que um Excel pode ter, tá? E como é que você verifica isso? Quantas colunas e quantas linhas tem o seu Excel, a versão que você tem aí na sua casa ou no seu trabalho. À esquerda ou acima, né, do cabeçalho de coluna e à esquerda, acima do seu cabeçalho de linha e à esquerda do seu cabeçalho de coluna, você tem esse botão aqui que é o botão selecionar tudo. Já vou falar aqui agora. Se você der um clique nele e segurar o clique, observa que logo em cima aqui, ó, ele mostra quantas linhas tem essa sua planilha e quantas colunas que ela tem, ó. Então essa minha planilha, ela tem 1.048.576 linhas por 16.384 colunas. Nesse botão selecionar tudo, quando você clica e fica segurando, ele mostra aqui em cima quantas linhas e quantas colunas que você tem. Legal? Então vou voltar aqui para o A1. Ó. Cabeçalho de coluna, cabeçalho de linha, botão selecionar tudo. Descendo aqui eu tenho a guia de planilha, ó. Plan 1. Algumas versões do Excel, quando você abre, você tem 3 guias ali. As mais antigas você tinha 16 guias. As mais novas você tem ali somente uma guia. Depois teremos uma aula ensinando como adicionar guias, como renomear guias, como mover guias, como você recolorir essas guias, ocultar, excluir, enfim. Tá? Mas aqui a gente está falando só sobre elementos de janela, então o nome aqui são guias de planilha, aqui é uma guia de planilha, algumas pessoas chamam de aba, de orelhinha, mas o nome mesmo é guia, guia de planilha. Legal? Logo abaixo aqui você tem a barra de status, está escrito pronto aqui, legal? Depois a gente vai ter uma aula também falando sobre a importância da barra de status. Vindo para a direita aqui você tem o zoom, ó. Você aumenta o zoom, aumenta a visualização da sua tela ou diminui. O zoom, pessoal, ele só aumenta a visualização pro usuário na tela. Se você imprimir, não vai sair daquele tamanhão. Tá? Depois a gente vai ter uma aula falando sobre impressão, sobre visualizar impressão. O zoom, ele só melhora a visualização na tela para você que está trabalhando aí no seu computador. Legal, pessoal? Então, aqui foram algumas dicas aqui, nomes de elementos da janela do Excel. No finalzinho do vídeo vai ter essa imagem, é uma imagem de 2011, enfim, tá? Talvez tenham alguns nomes um pouco diferentes, mas é uma imagem aí que vai te auxiliar no seu estudo. Bacana? Valeu, pessoal!
Até a próxima aula. Um abraço. Tamo junto.